Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Nosso Pai que está em casa, obrigada por enviar nessa noite. É até difícil, né, falar em Dia dos Pais, falar do apóstolo Hélio. Hoje eu encontrei com ele no condomínio, de longe assim, só fala assim, parabéns, né? Feliz Dia dos Pais. Porque às vezes é difícil traduzir em palavras, e é até complicado, né? Quando a gente fez o aniversário dele na quinta-feira, e claro que a gente tem que expressar e manifestar o que ele é, mas para quem está de fora, ou para quem está chegando, ou para quem ouve falar, né, o nosso relacionamento, e de pais e filhos nessa casa, né, de um pai com os filhos, é complexo assim entender, né? É algo que a gente tem que experimentar, né? Aquilo que a manifestação do caráter de Deus Pai através dos homens, das mulheres de Deus que Ele levanta sobre a face da terra, especificamente sobre nós, esse povo, sobre a vida, através da vida do apóstolo Hélio. É difícil ser compreendido, precisa ser vivido, provado e experimentado. Estava falando aí com a Leila, que eu passei um final de semana maravilhoso, né? Aniversário ontem, Dia dos Pais hoje, né? As crianças tudo amam festa. E eu vim para cá hoje, para terminar a palavra, cheguei aqui às 5 horas da tarde. E foi eu estacionar, virou uma chave dentro de mim. E uma angústia, vontade de chorar. E eu não estou esquisita. Eu não sei se sou eu. Eu acho que não é a palavra. Eu olho para a palavra e falo, mas essa palavra, não vejo uma guerra espiritual nela, não sei. Provavelmente o problema sou eu, né? Nós somos uma casa de filhos dependentes do pai. Aqui não tem nem super-homem, nem super-mulher, né? Somos filhos que dependem do pai. Enfim, que o Espírito Santo nos conduza nessa noite. Que o Espírito Santo fale com você de alguma maneira, que o Espírito Santo flua através da minha vida, independente de mim, das minhas limitações, das minhas imperfeições, que são muitas. E falando de aniversário, né? Sábado foi meu aniversário, fui extremamente honrada pelos filhos dessa casa, pelos irmãos dessa casa, pelos jovens que estão mais perto. E muito... É uma alegria ao mesmo tempo, né? Eu não sei nem expressar, né? Muitas mensagens e áudios que praticamente eu não ouvi nenhum ainda, porque não dá com as crianças. Você começa a ouvir áudio e responder, eles querem a atenção. Aí hoje era Dia dos Pais, e hoje eu tinha que pregar, e hoje a casa estava do avesso, fiz faxina, e amanhã que eu vou olhar, que eu vou ler, que eu vou responder, amanhã antes das crianças acordarem de manhã, as mensagens. Então, tem gente que às vezes fica, nossa, mas nem ouviu, nem viu, não, nada, praticamente nada, eu nem ouvi, nem li. Mas entre todas as mensagens que eu recebi umas cartas dos jovens, né? E o Rafinha me escreveu uma carta, Rafinha do rap, não sei se ele está aqui no ambiente, você está lá com os teens? Está aí, Rafinha, mano, Rafinha. O Rafinha me escreveu uma carta, no meio da carta que colocou uma frase, muito impactante, mas eu vou repetir, ele falou para mim, mas porque não se trata de mim, né, Rafinha? Não se trata da minha vida. E como ele traduziu o sonho de Deus naquela frase? Ele também repetiu uma frase que ele já ouviu, na verdade. E aquilo traduziu tanto o sonho de Deus, aquilo traduziu tanto o apóstolo Hélio, traduziu tanto a vida dos ministros, dos meus irmãos que eu convivo há 12 anos, há 10 anos, há 5 anos, há mais, há 15 anos que eu estou nessa casa, nessa terra. E ele escreveu assim, que um dia ele estava ouvindo uma pregação, e um pastor disse que a cruz nos deixa sem escolhas, né? A revelação do amor, a revelação do que foi a cruz, a entrega, aquela morte, aquele sacrifício, nos tira as escolhas. Claro que nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos a revelação do que foi aquilo nos tira as escolhas. E ele escreveu de uma maneira muito carinhosa, que pela minha participação e aí contribuição com o Gleison, no Ministério de Jovens, perto deles, que a minha vida tem tirado a possibilidade de escolhas da vida deles, no sentido, pela inspiração, nesse sentido. E aquilo foi tão forte, ler aquilo, Rafinha, porque você traduziu o sonho de Deus, você não traduziu a minha vida, né? Vidas, o Espírito Santo começou a me falar, e não sei, é sobre isso que eu vou pregar não, mas vida que nos deixam sem escolhas.
Então, às vezes as pessoas não entendem muito bem a gente falando da vida do apóstolo Hélio, né? No culto de aniversário, como a gente sempre fala, Dia dos Pais, paternidade, as pessoas, né? Como que pode? Eles idolatram, o que é isso, né? É pai, mas tem pai, não tem pai. É para quem não tem pai, essa coisa de paternidade. É uma igreja de órfãos, não, uma igreja de filhos, né? Muito pelo contrário. Adotados, amados, que acessaram a revelação do Deus Pai, mas que são vidas que tamanha renúncia e entrega vão nos tirando a escolha, a inspiração de vida. Você olha para o apóstolo Hélio, para o apóstolo Cristiano, a apóstola Leila, pastora Adriana, e assim eu poderia citar, a pastora Eliana, pastora Lucia, e tantos, profeta Suzana, tantas pessoas que têm renunciado às suas próprias vidas ao longo da sua história com Deus, né? Tantas vidas inspiradoras de entrega total, que vão nos tirando mesmo o direito de escolha. Claro que nós temos o direito de escolha, do quanto nós vamos nos entregar, não é de ser salvo, é de quanto nós vamos nos render, é do quanto a nossa vida é à disposição de Cristo. Eu fico imaginando, não estou nos comparando, mas quem andava com Paulo, é aquela história de como eu vou me entregar pela metade, caminhando com quem está andando por inteiro, não é? Como que eu consigo? Como eu vou andar pela metade com quem está por inteiro? Né? Como eu vou entregar pela metade andando com quem está dando tudo? E essa tem sido as nossas vidas, o sonho de Deus, isso tem sido a minha vida. Me inspirar em pessoas que, assim como Cristo, têm estado por inteiro. Estado por inteiro. E isso vai realmente nos tirando as escolhas, né? A gente vai abrindo mão do direito de escolha. Nós vamos nos inspirando, e a nossa escolha, diante de tantas manifestações de carinho ontem, das palavras que eu tive acesso, aquilo que eu ouvi, as ligações, as cartas, eu li todas dos jovens. Eu só tenho uma coisa a dizer, eu não tenho mais escolha. Não é que eu queria ter. Isso não é um peso. É um amor que nos tomou. É uma visão que nos consumiu. É uma revelação do propósito, do amor de Deus e para que Ele nos criou, para que Ele nos chamou. É o entendimento que Ele nos dá por amor, misericórdia e graça, do chamado, do ministério. É uma paixão em ver a vida se transformada, em ver Cristo sendo manifesto, revelado a cada um. Que nós só posso dizer, Senhor, a minha escolha hoje, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Deus que me enviou, do Pai que me enviou. É um amor, como eu disse, não é um peso. Mas é uma revelação do amor de Deus que nos toma de tal maneira que nos tira a vontade de escolher. Não quero mais escolher nada. Só quero a vontade de Deus na minha vida. Só quero cumprir o propósito dele, a parte do propósito que me cabe cumprir. E como eu disse aos jovens ontem, no grupo que a gente tem aí dos líderes, dos jovens, dos adolescentes, diante dessas manifestações, diante das coisas que eles escreveram e falaram, a minha vida, só me resta passar os dias gastando a minha vida para que cada um também cumpra a parte do propósito que lhe cabe, para que sejam plenos, para que sejam ativados, né? Para que possa contribuir. Não se trata de mim, se trata de um corpo, mas que a minha vida também possa contribuir nesse processo. Isso fala de sonho de Deus. Vidas que nos inspiram a se entregar, a se render por completo. Vidas que nos inspiram, liderança, ministros, né? Pessoas, homens e mulheres que nos inspiram a se render por completo. A render as vidas, as vontades, as decisões, as escolhas, a respirar a vontade de Deus. Se você está pensando em fazer parte do sonho de Deus, hashtag fica a dica. Nesse lugar há uma atmosfera já instalada, já há algo eminente. Diz que todo mundo que chegava em Ramá profetizava, até Saul chegou lá e profetizou, porque havia algo naquele lugar, né? Que todo mundo que chegava lá, fosse quem foi em pecado, profetizava. Há algo nesse lugar que flui da vida do apóstolo Hélio sobre as nossas vidas como líder, e que desce para nós uma inspiração, algo já instalado de se entregar por inteiro. Amém? Que você possa ser tomado por isso, porque não é um peso.
É o maior privilégio da vida, é se encontrar o propósito, a parte do propósito de Deus que nos cabe. E é uma noite hoje do pai falando com os filhos. Como eu disse, não somos uma igreja de órfãos. Hoje é dia dos pais e como essa data mexe, né? Você vê tantas postagens, tantas coisas. Traz lembranças, pais distantes, pais distanciados pelo Covid, pais mais velhinhos que estão mais, né, com a idade, que não pode mais nesse tempo estar. Como mexe com as emoções uma data como hoje? Mas nós todos não somos mais órfãos, somos filhos, adotados mesmos, né? Não somos mesmo, entre aspas, legítimos. É muito maior do que ser legítimo, né? Nos tornamos, Ele nos deu a própria vida dEle em nós. E nesse tempo de, entre aspas, caos, falando da realidade do mundo, das circunstâncias, né? Não só do Covid, mas de tudo aquilo que, né, que aflorou com o Covid, tudo aquilo que já existia, a instabilidade financeira que já existia, né? As situações que já existiam e só terminou de explodir, como diz a tampa da chaleira, né? Só explodiu a panela de pressão, um negócio que tudo veio à tona, que aquilo que já era instável, né? Começou então de forma mais rápida, ser realmente abalado, porque já era instável, né? Porque aquilo que é inabalável permanece intacto e inabalável, que é o propósito de Deus, a sua igreja sobre a face da terra. Isso segue inabalável. Nesse tempo, então, digamos, de caos, nesse tempo de dificuldade, de tantas coisas adversas, como nós temos falado desde o primeiro momento, desde março, quando começou a pandemia, veio o isolamento, distanciamento, fecha tudo, desde aquele primeiro momento, o Senhor sempre falou conosco, sempre foi ministrado a partir dessa casa, quem está acompanhando todas as palavras, que esse é um ambiente perfeito para que o Senhor estabeleça um novo tempo, para que o Senhor levante os seus filhos. Deus sempre trabalhou nesses ambientes. O caos, as dificuldades, os momentos terríveis, né? Nunca foram momentos onde Deus perdeu o controle. Muito pelo contrário, foi aonde Deus manifestou o seu governo, onde Deus manifestou que Ele tem o controle. E nós podemos passear pela Bíblia, não vou fazer isso, mas olha a vida de José. Em que tempo José foi levantado como governador do Egito? Em que circunstâncias José foi levantado? O caminho para José governar foi um caminho de dias tranquilos ou foram caminhos de 7 anos de sequidão, 7 anos de pobreza, 7 anos de caos, 7 anos de dificuldades? Em que circunstância, em que ambiente Deus preparou ali o cenário para que José estivesse um dia posicionado como o segundo homem do Egito, o mais influente? Veja Neemias. Em que circunstância foi assim, o ambiente perfeito para um copeiro se transformar num governador? Em que ambiente? Uma cidade há anos desolada, um coração sincero que chorou quando teve notícias, que não tinha ambição de governar nada, mas que só quis ir lá tentar fazer algo. E naquela motivação sincera e genuína, ele conseguiu ali juntar as pessoas. Ele mudou de dentro para fora o que as pessoas viam de si mesmo, o cenário, porque elas estavam envolvidas naquele caos. Mas Neemias vinha de outro ambiente. E Neemias falou: nós podemos reerguer essa cidade. Nós podemos de novo levantar os muros e edificar Jerusalém. E as pessoas acreditaram em Neemias. Alguém que não estava no caos. Tem alguém aqui que não está no caos? Ninguém? Vamos construir um pensamento. Alguém que não estava no caos. Alguém que não estava participando daquele ambiente, que vem de fora, com um espírito diferente, fala assim: epa, levanta, gente. Não se deixa bater, não. Vamos reerguer isso aqui. E as pessoas então acreditam naquilo, tomam aquela visão, participam daquele processo. E quando a cidade está reerguida, naturalmente, por um processo de Deus na vida dele, por um reconhecimento das pessoas, Neemias então é levantado como governador. E quando ele chega naquela posição, o que Neemias faz?
Aí ele tem os jantares do rei, ele tem a mesa de governador, ele tem os banquetes do governador, ele tem os privilégios do governador. E o que ele fala? De jeito nenhum. Não vou me apropriar de nenhum benefício que o poder, que o governo me dá. Os direitos que eu tenho, eu vou seguir servindo. Eu vou seguir comendo com os meus irmãos. Eu vou seguir servindo esse povo. Porque o Espírito Santo tem nos dito, década de governo, nosso caminho para o governo é servir. E o nosso alvo, quando estivermos em posição de governo, também é seguir. Eu tenho uma dificuldade, né? Essa posição de governo, às vezes pode nos dar uma entonação de um lugar específico, um cargo de autoridade somente. Deus vai nos posicionar nestes lugares, mas a posição de governo é Cristo em nós, onde nós todos já estamos, todos os ambientes em que nós transitamos, estão sujeitos ao Cristo que nós carregamos. A forma que nós nos movimentamos nos ambientes é que nós vamos poder então exercer esse governo, né? Com a sabedoria dele, com a habilidade dele, com as estratégias dele, com o caráter dele, com os princípios dele, nós vamos exercendo governança nos ambientes, independente de uma posição. E Daniel, que é o nosso alvo aqui de hoje. Daniel também, nós sabemos que foi transicionado, né, de um rapaz, um simples rapaz comum, né, que tinha algo da parte de Deus sobre a vida dele. E que ele também foi transicionado na posição que, né, foi o segundo homem, foi governador, esteve ao lado do rei. Em várias posições de autoridade, a gente vai lendo ele sendo colocado, ele e seus amigos, que nós conhecemos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai comigo em Daniel. Nós vamos ler poucos versículos, capítulo 1, versículo 1 e 2. No terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, Nabu, proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Olha o caos. Além de saqueados, além de tomados, além de dominados, até os utensílios que eram para a adoração do Senhor foram levados, foram sequestrados, roubados, e estavam sendo agora utilizados, tinham sido levados para o templo da divindade que o rei Nabucodonosor adorava. Eles não tinham mais nada, nem a casa de Deus na época, né? Nem o templo mais. Estava lá da sua, né? Com tudo que lhe cabia estar ali, os utensílios, para que eles pudessem cultuar a Deus. Até isso lhes foram tomados. E nós sabemos que foi neste contexto, né? A Bíblia traz o contexto o quê? Traz o contexto, como diz o apóstolo Cristiano semana passada, o contexto jurídico. O que estava acontecendo na terra, não é que está acontecendo só com o povo de Deus. O que estava acontecendo naquele momento, naquela terra, naquela cidade, naquele ambiente geográfico. O que se passava com os reis, assim a Bíblia trata. E assim o Senhor está abrindo a nossa visão para entender a palavra de Deus e como Deus se move. Que é muito além de uma palavra para nós, mas uma palavra de governo. Eu falo para nós, né, nesse sentido de gueto, de igreja, mas Deus trata com cidade, Deus trata com os tempos, Deus trata com os reis, Deus trata de governança. E foi nesse ambiente que Daniel foi levantado. Foi nesse caos. Foi nesse período, foi roubado deles até o culto. A maneira formal de se cultuar o Senhor foi roubado do povo de Deus nesse tempo. E foi nessa situação que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram posicionados em lugar de governo, cumprindo o propósito que o Senhor tinha com a vida deles. No meio de uma situação de caos. Eu não estou falando de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Nós estamos construindo no Espírito o entendimento do que Deus está fazendo com a sua igreja nesse tempo, amém?
E a primeira coisa que acontece, porque então o rei mandou chamar, dentre esse povo que foi tomado, dentro desse povo agora que estava subjugado, o rei mandou chamar todos que eram sábios, os jovens, de boa aparência. Ele queria conhecer melhor, deixar 3 anos sendo treinados, ensinados, literalmente tratados, né? Dado comida para eles se tornarem fortes, para ver quem ele escolhia no final, para ver se alguém servia para o servir. Eles não foram nem tomados como escravos para servir, não, é para ver se ia prestar para servir. Essa foi a situação que eles se encontravam. E no meio desse monte de jovem estavam esses 4. Só que o nome deles, né, naquele tempo, naquele momento, diz no versículo 6 e 7, no versículo 6 diz assim: entre eles, esses jovens, estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam, tinha Daniel, que o nome dele era Deus é meu juiz, Ananias, e Yahvé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, e Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer, Bel proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua? E a Azarias deu o nome de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Esses nomes que nós chamamos, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são nomes dos quais eles ganharam na Babilônia. Esse não era o nome deles de origem, que o pai e a mãe deles deram lá em Judá. A primeira coisa que foi feita com eles, quando eles foram apossados por Nabucodonosor, foi trocar os seus nomes. E dali dos seus nomes, né, que eram nomes que diziam, que faziam menção ao Deus deles, o nome deles agora fazia menção à terra que eles estavam e aos deuses que ali se cultuavam. Né? Foi proposital a troca de nome deles. E o apóstolo Cristiano prega muito profundo sobre isso, né? Sobre dar nomes. No 6º dia, se eu não estou enganada, né? Deus criou o homem, ele deu a função a ele o quê? De dar nomes. Porque dar nome fala de dar função, dar destino, dar identidade, dar identificação, né? A gente fala que Adão segue dando nome, a raiz adâmica quer definir o que é belo, quer definir o que é feio, quer até hoje determinar padrões, né? Fica denominando, dando nome às coisas. E eles propositadamente aí tiveram os seus nomes trocados. Mas é tremendo que nós conhecemos a história, eu não vou ler mais a história. Que nós conhecemos bem a história. Eles tiveram os seus nomes trocados, né? O meu nome é Zelindo, fala escudo da vitória. Tem gente que não tem um nome com significado tão assim, nossa, escudo da vitória, né? Tem gente. Mas estamos falando que o nome tem uma propriedade, né? De qualificar muitas vezes. Eles tiveram os seus nomes trocados. E de uma forma agressiva. Você imagina ter o seu nome, o significado de um deles era assim... Só há um Deus, né? Um deles tinha um nome assim. Ninguém se compara a Deus, o Misael. Aí trocou para Mesaque. Quem é como Deus Lua? Uma afronta, né? Você nasce com um nome. Ninguém se compara ao Deus que eu sirvo. Daqui um pouco te fazem escravo e falam assim, ó, ninguém é como Deus Lua. A partir de hoje você se chama isso. Como isso afrontava a fé dele. Como isso confrontava quem ele era. Mas nós conhecemos a história desses jovens. Que foram parar, um na cova dos leões, outros 3 depois na fornalha, porque não se renderam aos deuses de Nabucodonosor, porque os nomes foram trocados, mas a identidade deles não puderam trocar. A verdade de quem eles eram, de quem Deus era na vida deles, do poder, a fé deles, isso se manteve inabalável. E Deus me mostrava a situação, né, pensando na situação desses rapazes. Você acha que naquelas circunstâncias eles puderam gritar assim, para aí, eu quero esse nome não. Você acha que eles puderam se defender? Você acha que eles puderam, para com isso, eu não quero esse nome, meu nome é outro. Meu nome faz menção ao meu Deus.
O nome de Daniel foi tão afronta que se tornou, Daniel significa Bel, que é o Deus não sei das quantas. Botaram o nome de outro Deus no nome dele. Você acha que Daniel pode dizer assim: eu não aceito esse nome? Não me chamem assim. Na linguagem babilônica, eu quero ser chamada como meu pai me deu esse nome. Você acha que eles puderam enfrentar aquela situação? De maneira alguma. Eles tiveram que submeter aqueles nomes. Mas se submeter aqueles nomes não significou submeter aqueles deuses. Pois eles nunca adoraram aqueles deuses. Eles nunca duvidaram do que o Deus deles era capaz de fazer. E se não fizesse, segue sendo Deus, porque eles disseram: Ele pode nos tirar da fornalha, mas mesmo que Ele não nos livre, nós mesmo assim não adoraremos esse Deus. Foi isso que eles disseram. Eles não se renderam àqueles deuses, mesmo que agora os nomes deles carregassem esses deuses nos seus próprios nomes. E quantos de nós, o Espírito Santo me falava dos rótulos. Muitas vezes nós não temos nosso nome trocado. Nunca ninguém falou assim: agora você não se chama Zelinda, agora você é... Tem que ver o que fala, né? Porque a gente não sabe até onde a palavra alcança, né? Depois fica aí na internet. Ai. Quantos rótulos nós carregamos? Quantos rótulos colocam, né? Quantos rótulos, como as pessoas, e eu vou falar dessas pessoas que não são as pessoas, nos rotulam. Não trocam os nossos nomes, mas começam a nos chamar de algo que creem que nos identificam. Não troca meu nome, mas começa a me denominar, se referenciar a mim como aquela que fez isso, como aquela que fez aquilo, que passou por aquela situação. Então, tem pessoas que carregam o rótulo do alcoólatra, da adúltera, da falida, da que não paga suas contas, do que o pai foi abandonado pelo pai, do que aquele que foi rejeitado pela mãe, aquele que roubava a padaria do vizinho, desde criança. E como nós estamos sendo rotulados, não trocam os nossos nomes oficialmente no cartório, mas começam a nos identificar, nos chamar por aquilo que nós somos submetidos, ou até pelos erros que nós cometemos. E esses rótulos, essa maneira de chamar, né, as pessoas na verdade só amplificam. Não é algo inocente. Há um trabalhar das trevas para que eu e você sejamos rotulados, para que os nossos nomes sejam trocados. Há um trabalhar das trevas que só usa amplificadores, que usa vozes para jogar isso no ar e ganhando amplitude. Mas há um trabalho intencional de Satanás para que eu e você sejamos rotulados, porque esses rótulos contrapõem a identidade do Pai em nós. Porque ele, o próprio Lúcifer, teve o seu nome trocado. Ele era o Lúcifer, o anjo de luz, ou portador da luz. E ele se tornou o diabo, o caluniador, acusador, ou pai da mentira. São os significados de diabo. Ele era o portador da luz, ele era o anjo da luz. Ele teve seu nome trocado. E ele trabalha também para trocar os nossos nomes. Porque quando o nome dele foi trocado, é porque a sua identidade não era mais a mesma. O nome dele foi trocado porque ele escolheu um caminho diferente do que Deus havia proposto para ele. Por isso o nome dele foi trocado. Ele não poderia mais ser chamado de anjo de luz. Só há uma luz. Ele não tinha luz própria. Ele brilhava a luz do Pai, mas ele achou que ele tinha luz própria. E é um perigo achar que tem luz própria, né? É um traço de Lúcifer na humanidade, achar que tem luz própria. A luz que nós refletimos é a do Pai, é a do Filho que habita em nós.
E ali ele teve seu nome trocado. E intencionalmente, ele pega pontos, situações pontuais de 90 anos da história da vida do ser humano. Pega 2 anos, 3 anos, um momento, uma circunstância, um fato, uma situação. E trabalha arduamente para criar um rótulo. Por que ele quer que nós sejamos rotulados? Porque esses rótulos contrapõem a identidade de Deus em nós. Esses rótulos contrapõem o que o sacrifício da cruz fez nas nossas vidas. Esse rótulo contrapõe aquilo que nós somos chamados. E quando então nós somos rotulados, nós então começamos o quê? A tentar um trabalhar das trevas para tentar nos roubar do propósito ao qual o Senhor determinou sobre nós. Como eu vou pregar para famílias se eu sou uma mulher separada? Como eu vou pregar para famílias se meu filho está nas drogas? Eu sou divorciada. Olha o rótulo. Porque às vezes eu vou falar isso, não vou falar mais nada sobre isso, porque é aquela história, postei e corri, falei e corri. Muitas vezes esses rótulos estão na religião, dentro das igrejas. Eu não estou falando de pessoas que estão em pecado e podem continuar ministrando, pregando em pecado sem arrependimento, não é isso. Mas nossa identidade é filho de Deus. Isso nos define, isso me define, isso te define. E isso faz com que nós venhamos a nos arrepender dos nossos erros. Que nós venhamos, sim, às vezes quando nós erramos o alvo, que nós nos arrependamos e mudamos o curso das nossas vidas. E isso nos habilita. Mas quantas vezes eu não posso? Como eu vou se meu marido ainda não vai? Como eu vou se ele ainda não me acompanha? Eu estou falando desses exemplos de mulher porque eu converso mais com mulher, né? Talvez o Cristiano pudesse me ajudar aqui, o Alain, os outros com os homens. Por isso que eu dou exemplo de mulher, né? Porque são esses rótulos que Satanás fica colocando na mulherada. E fica aí o quê? Abafando, tentando roubar a identidade da mulher para que ela não cumpra o seu propósito. E ao invés de se intitular como filha de Deus, amada, perdoada, chamada, habilitada, comissionada, ela fala, mas eu sou divorciada. E ela toma aquele rótulo como uma identidade. E a identidade é filha de Deus. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar com aquela pessoa? Eu sou justamente aquele que no passado... E aí nós o quê? Nos apropriamos desses rótulos. E como isso nos paralisa? Por isso, essa tentativa intencional das trevas de nos rotular. O Espírito Santo me dizia com clareza que tem pessoas que estão aqui hoje, ou assistindo, ou vão assistir depois, que estão passando por processo de calúnia. E antes de eu ler o significado do nome diabo, ser caluniador, o Espírito Santo, isso já estava escrito na palavra. Esses dias, não dá para contar, porque amplifica aqui, a TV Rica, tudo. Eu passei por um processo de calúnia, que tomou uma proporção grande. E o Espírito Santo me falava hoje que não se tratava de mim, não se trata... Há um processo, há um agir das trevas. E assim como eu, tem pessoas nesse lugar, tem pessoas nas suas casas me ouvindo, que estão em processo de serem caluniadas, injustiçadas, mentiras sendo amplificadas, fofocas, coisas que são inverdades, mentiras mesmo. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não temos, o sistema não dá oportunidade. Ninguém bate na sua porta e fala assim, como que é essa história que estão me contando? Quantos fazem isso? As pessoas tomam aquilo como verdade e acabou, se sentenciam. Ela é aquela que fez isso. Ele é aquele que fez isso. Alguém já passou por isso? E não tem direito de defesa, né? O sistema não dá direito de defesa. Assim como esses rapazes. Ei, não me chama disso não.
Não me chama de Sadraque, não. Você não está entendendo, meu nome não é Mesaque. Meu nome não é Abednego, isso é o sistema de vocês, mas eu sou de outro sistema. Eu sou de Judá. Eu sou de outro povo. Eu tenho uma história, eu tenho um Deus, eu tenho um chamado. Eu não sou aquilo que vocês estão querendo me transformar, não. Mas trocaram o nome, chamaram de nomes que eles não eram, mas não mexeram na sua, não puderam mexer na sua identidade. Pode até caluniar, pode até inventar, pode até falar mal, mas não podem, se nós não permitirmos, não podem mexer na nossa identidade. E o Espírito Santo me falava sobre isso. Pode ficar tranquilo que eu estou com umas páginas aqui, mas eu estou lá na frente, tá? Eu preciso me encontrar, tá? E o Espírito Santo me falava sobre isso. Identidade inabalável. Nós falamos tanto, né, de um lugar inabalável. Cristo é o nosso ambiente inabalável. Eu preguei aqui há umas 3 semanas atrás, não sei quando, sobre paz, né? Esse lugar onde nós não somos abalados. Esse ambiente que é Cristo em nós. E isso tudo é uma verdade. A pessoa dele é a própria paz que habita em nós. Mas o Espírito Santo me falava da identidade inabalável. Porque quando as circunstâncias vêm, ela tem dia para acabar. Deus tem tempo, uma hora já determinada para falar chega. Deus tem um dia marcado para falar acabou tua luta. Eu mudo a tua história. Você passou por esse processo e você foi aprovado. Chegou o seu tempo, chegou o seu levantar. Deus tem um tempo marcado para todas as coisas. O ponto está em nós pegarmos aquela circunstância adversa e fazer daquilo a nossa identidade. Eu fui abandonada pelo marido, como que eu vou pregar? Como eu não sou amada? E aí, aquela rejeição que eu sofri do meu marido, agora eu então me torno uma pessoa rejeitada. Não, o teu marido, com caráter perturbado, te rejeitou. Você não é rejeitada. Entende? O teu pai te abandonou, porque ele estava em trevas, mas você não é um abandonado. Isso não te define. Isso não te define. Um rapaz terminou um namoro com você, falando que você não é bonita. Ele é Adão, dando o nome errado, distorcido para todas as coisas. Você é filha de Deus, perfeita. Eu falo só para as mulheres, né? Deixa eu falar para os meninos. Uma menina terminou o namoro com você, te trocou pelo fortão da escola. Não é assim? O que jogava bem era o popular. Porque você não era assim o mais forte, o mais alto. E Adão disse que belo é aquilo que é assim, que é assado. E você se enquadrou ali. Adão disse que bonito é alto, do olho claro, pele lisinha, cabelo. Adão falou tudo isso. E eu acreditei, então eu não sou bonito. Então nenhuma menina vai me querer. Então antes que elas terminem comigo, eu já termino com elas, eu já traio. Ninguém vai ficar comigo mesmo, né? Um dia todas vão me trocar, porque eu sou feio. Porque Adão disse que eu sou feio. O pai da mentira segue dando nomes. Essas coisas não nos definem. Repita assim comigo: identidade inabalável. Eu não sou a Zelinda que fez isso ou aquilo, que errou nisso ou aqui, naquilo. Eu não sou a Zelinda que fui vítima disso ou daquilo. Eu não sou a Zelinda que viveu isso ou aquilo. Eu não sou a Zelinda que causou isso ou aquilo. Eu sou filha de Deus. Você entende? Eu não estou falando de mim, eu estou falando de você, estou falando de nós.
nem daquilo que eu errei, que eu já me arrependi, nem daquilo que eu fui vítima. Essas coisas não me definem. Eu sou filha de Deus. E qual é o nosso papel como casa paterna? Como casa apostólica, uma casa de pais e filhos, que manifesta o caráter do pai sobre a vida dos filhos. Tirar esses rótulos, essas cascas, essas mentiras, e encontrar o que você porta. E levar você naquilo que realmente, na identidade de filho, e levar você à revelação dessa verdade, que você é filho. E encontrar no meio dessa história, desses rótulos, desses nomes, desse passado, encontrar o que o Pai depositou em você. Qual o seu potencial, as habilidades, o seu chamado, as suas dores, as suas marcas para levar a cura de Deus e te ativar naquilo que Ele te chamou. Esse é o papel de uma casa apostólica. Por isso que nós falamos que é uma casa paterna. Por isso que nós falamos que paternidade é o sistema de governo de Deus. Porque nós sabemos como Deus te chama. Pastora, mas acabou de entrar aqui o adúltero, acabou de entrar a prostituta, acabou de entrar o ladrão. Mas se ele se render, ele é filho de Deus. E isso nos basta para vermos aquilo que Deus tem para essa vida. E isso nos basta. Porque as pessoas, você pode chegar aqui sendo chamado disso ou daquilo, mas o Pai te chama de filho. O Pai te chama de filho. Pastora, mas você não está entendendo. Eu já sabia que eu era filho e eu errei. E eu vou te dizer, o Pai segue te chamando de filho. Aqueles jovens disseram assim: faz aí um teste de 10 dias conosco. Dá só vegetais. Não dá comida do rei não, a gente não quer se contaminar. E daqui 10 dias faz um teste com a gente. Vê se a gente vai estar melhor ou pior do que os demais. Uma convicção de quem era Deus. Se dobrem aí, senão vocês vão para a fornalha. Não vamos nos dobrar. Ele é poderoso para nos livrar. Mesmo que Ele não queira nos livrar, nós não vamos nos dobrar. Nada mexia na identidade deles. Nada mexia na certeza, na convicção de quem era Deus na vida deles. Nada abalava a certeza de que Deus os amava e cuidava deles. De que só havia um Deus verdadeiro e eles serviam a esse Deus. Eles carregavam os outros deuses em seus nomes, mas o coração deles seguiu incontaminado, servindo e adorando o único Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. Porque chegaram a esse ponto de entregar a própria vida. Claro que nós sabemos a história, que o Senhor os livrou. Identidade inabalável. Sabe o que o Senhor me dizia? Eu sei o que é a paz que excede todo entendimento, né? A confiança em dias difíceis. Eu falei que o dia que eu preguei sobre a paz é um processo em construção na minha vida. Já foi de um jeito, hoje está mais amadurecido, amanhã vai estar mais. Nós todos estamos sendo edificados à estatura do varão perfeito todos os dias, no corpo de Cristo. E eu sei o que é acordar com temor. Ou eu sei o que é dormir com sentenças daquilo que pode acontecer no dia seguinte. Amanhã é o dia que está marcado para aquela situação, para aquele processo, aquela sentença. Você dorme com uma sentença na cabeça. E o emocional, às vezes mexe? Claro que mexe. O nosso físico, nós somos um em Cristo. Nós ficamos adoecidos, isso mexe com o nosso corpo? Claro que mexe. Nós somos curados. E essas pressões que nós sofremos, você acha que em momento algum a nossa mente, o nosso emocional, em momento nenhum os nossos pensamentos? Não. Claro que todos nós, uns num processo mais amadurecido, outros menos amadurecidos com Deus, uns com mais experiência, né? Outros começando uma vida com Deus, cada um no seu tempo, no seu processo com Deus. Mas a identidade de filho sempre nos leva de volta
há um lugar de segurança, um lugar de paz. Você coloca os seus temores diante dele, e a identidade de filho, não, sou filho de quem? De Deus. Quem é esse Deus? E a vida de Cristo em nós, através do Espírito Santo, nos traz a memória e nos traz a revelação de novo, de quem nós somos, de quem Ele é em nós. Aí nós vemos a grandeza do nosso Deus, o tamanho dos nossos problemas, e somos de novo posicionados no lugar de confiança e de paz. A identidade de filho sempre nos leva de volta nesse lugar de confiança e de paz. Os medos não permanecem, eles não nos tomam. Nós não somos tomados pelo medo, não somos paralisados pelos problemas, porque na identidade de filhos, a revelação do Pai em nós sempre somos de novo posicionados nesse ambiente de paz, de segurança, de certeza, de confiança. Quantos conhecem isso que eu estou falando? Quantos conhecem isso que eu estou falando? Quantos desfrutam dessa verdade que eu estou falando? E são esses filhos com uma identidade inabalável que o Pai vai posicionar nesse tempo. Deixa eu dizer uma coisa, com muito temor, mas com muita verdade, com muita convicção no Espírito. Tem muita gente nesse tempo perguntando: Deus, e aí? E agora? Faliu a empresa, perdi o emprego. Deus, e agora? O que eu vou fazer? E o Espírito Santo me mostrava as pessoas perguntando assim: Deus, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo de Deus comigo? Qual é o próximo passo de Deus na minha vida? 2020 está todo mundo sobrevivendo, não é isso? Essa expectativa, a gente tem, né? Nós como igreja não estamos, mas a gente olha a sociedade, parece que está todo mundo assim, né? Eu preciso ficar curado, preciso me livrar do Covid, terminar o ano vivo, alimentar minha família, não morrer de fome para entrar em 2021 com essa vacina aí e todo mundo voltar à vida, não é isso? E aquela pergunta nos corações que está gerando ansiedade, medo, preocupação. E aí agora? E o futuro? E para nós? Deus, qual o próximo passo do Senhor comigo? E o Espírito Santo tem me falado com muita clareza. Eu falo com temor, mas com muita propriedade. Até mesmo porque a palavra que está sobre nós, década de governo, que é o próximo passo de Deus conosco, é posicionar os filhos cuja identidade se tornou inabalável. Eu vou repetir isso, fala da sua vida. O próximo passo. Você está perguntando: Deus, qual é o seu próximo passo? E agora? O próximo passo de Deus conosco é o que Ele fez com Neemias, é o que Ele fez com José, é o que Ele fez com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, em tempos de caos. É posicionar homens e mulheres de Deus em lugares estratégicos. Homens e mulheres de Deus que têm uma identidade inabalável nele. Esse é o próximo passo. É uma década de governo. Pastora, mas você não me disse nada. Eu quero saber o que vai acontecer. Qual é na prática o próximo passo da minha vida, gente? Ele vai revelar, Ele vai direcionar, Ele vai abrir caminho. Você vai se aconselhar, você vai ouvir a voz dEle. A casa vai te ajudar. Mas começa um tempo onde Ele começa a colocar os pés de cada filho num trilho, tomando um caminho de posições de governo, lugares estratégicos para a manifestação do Filho na terra. Não tenha dúvida. Trocaram o teu nome, mas não trocaram a tua identidade. O Senhor está chamando filhos assim. Em tempos de caos Ele chama filhos assim. Não quero manjar, não quero banquete, não quero a mulher de Faraó. Eu não abro mão de quem eu sou, mesmo em meio de caos. Eu não abro mão do meu Deus em tempo de caos. Homens e mulheres assim começam a colocar os seus pés em posição de governo, de autoridade, para amplificar a manifestação da justiça de Deus sobre a terra. Amplificadores. Se amplificaram a voz de Satanás, rotulando a tua vida,
Deus vai te colocar no lugar onde você se torna um amplificador da voz de Deus sobre a terra. Amplificadores da voz de Deus. Na medicina, na educação, na economia, nos cargos políticos, na cultura, na saúde, no esporte. Amplificadores de uma única voz. Por isso esses 150 dias de oração, estamos criando ambiente para que nós nos tornemos amplificadores de uma única voz. Repita comigo, somos amplificadores de uma única voz. Não podem tocar na nossa identidade. E estou conversando com a apóstola, provavelmente vai ser o tema da nossa conferência de jovens de setembro. Posicionados pela tua graça. Porque é pela graça. Tudo pela graça. O Espírito Santo está há 2 meses falando comigo essa frase. Eu falo com o apóstolo ele perguntando, para que tempo, para que momento? Posicionados pela tua graça. Nós vamos começar a ver isso. Nós vamos começar, os nossos olhos, nossas vidas começar a transicionar nisso. Mudando de posição, mudando de ambiente. Não acho que amanhã você vai ser diretor de nada. Talvez amanhã você vai para a prisão como o José do Egito. Talvez amanhã você possa se ver vendido como um escravo. Amanhã você pode se achar numa fornalha. Amanhã você pode se sentir na cova dos leões. Mas a verdade é que você está sendo posicionado. Essa é a verdade. Talvez amanhã você se sinta num deserto, nos 7 anos de escassez como o de José. Isso talvez pode parecer que está se contrapondo a essa palavra. Não, a identidade é de Cristo, a verdade é a palavra, a verdade é a voz dele que nos comanda. Eu estou te dizendo que independente das circunstâncias, se a sua identidade de filho, se você hoje está numa natureza incorruptível, o Pai está abrindo um tempo onde começa a posicionar os filhos em lugares de autoridade para amplificar o seu caráter de justiça sobre a terra. Década de governo. Mas é pela graça. Tem um versículo no capítulo 3:17. Olha que coisa linda. Deixa eu ver se eu fiz. Eu erro muitos versículos. Espera aí, gente. Não, é do capítulo 1:17. Diz assim, ó. No caso destes 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Olha que coisa linda. Olha o que Deus deu para esses jovens. Diferente do que Deus para nós hoje. E aqui eu poderia começar a pregar sobre esse versículo. E aqui falar da inteligência que Deus te deu. E é uma verdade. Da habilidade que aprove a Deus colocar em você. Da sabedoria que aprove a Deus colocar em você. Do conhecimento da ciência que aprove Deus colocar em você. Ou dos dons de visão, interpretação de sonhos que aprove a Deus colocar em você. É uma verdade, como foi uma verdade na vida desses 4 homens. Mas o Espírito Santo me falava. E eu posso resumir tudo isso em uma única frase. Aprove a Deus nos abençoar com a presença do Filho em nós. Aprove a Deus nos abençoar com a presença do Filho em nós. Só se trata disso. Só se trata disso. Aprove a Deus nos abençoar com a presença do Filho em nós. Isso fala de inteligência, isso fala de sabedoria, isso fala de dons, isso fala de conhecimento, isso fala de ciência. Aprove ao Pai nos abençoar
com a presença da vida do Filho dele em nós. Só se trata disso. Por isso posicionados pela tua graça. Sabe do que eu estou falando? Daqui a um tempo, nós olhando aquele irmãozinho, mas não era aquele jovem que chegou, que não tinha nem o 2º grau, estava fazendo EJA. Como ele está lá? Ah, foi assim, foi assado, alguém indicou. Não, foi graça. Ué, mas aquela mulher, aquele homem está pregando. Não foi ela que chorava lá na frente daquela situação? O marido largando adultério. Como que ela está ministrando desse jeito? O que aconteceu? Graça. Mas não é aquela moça, aquela mulher que estava falida, que não pagava as contas dela em dia. E agora ela está lá nessa posição, fazendo isso, abençoando pessoas. O que aconteceu com a vida dela? Graça. Ué, mas não é aquele homem que entrou daquela forma, estava com problema no alcoolismo, sem habilidade com seus filhos, maus trato com a esposa, está pregando para os casais. O que aconteceu? Graça. Graça, posicionados pela tua graça, a graça de Deus, a graça dele está nos habilitando e nos comissionando a sermos posicionados, porque a nossa posição é nele, a nossa posição é nele que nós estamos posicionados, e ele não vai nos transicionar para lugares. A nossa posição é nele, mas nós vamos transicionar para lugares aonde nós possamos manifestar de uma maneira mais efetiva o seu caráter de justiça sobre a terra. Governo de justiça. Quantos creem nisso? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Não procure, pode vir o louvor, não procure qualidades, não procure defeitos em você e nem qualidades, porque é a graça de Deus. É a manifestação do Filho. Não olhe para a circunstância, nem as boas, nem as adversas. Essa palavra para você que está endividado e para você que está com a conta cheia de dinheiro. É graça do mesmo jeito. É graça. É o amor dele. Essa palavra para você que está fazendo EJA, para conseguir o diploma do 2º grau, e para você que tem doutorado, é graça de Deus sobre nós. É graça. Posicionados pela tua graça. Assim o Senhor começará a nos transicionar. Não se preocupe, não vos perturbei o vosso coração com o próximo passo. Pode acreditar no que a pastora está falando da parte de Deus nessa noite. Você será posicionado pela graça. Uma mudança de história, uma mudança de lugares, uma mudança de funções. E tem algo tão lindo que Daniel 3:30 diz assim. Henrique Oliveira, o pastor Henrique, escuta essa. Deus me falava sobre você, Deus me falava sobre nós, Deus me falava sobre algumas pessoas que eu não vou citar, porque o Henrique eu posso citar, que é meu amigo, que sei da história. Diz assim, olha que lindo. E assim, o rei, depois que os 3 passaram pela fornalha e não foram queimados, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. O Espírito Santo me dizia que a fornalha antecede a promoção. Recebe, Henrique. A fornalha antecede a promoção. Se você está se sentindo na fornalha, mas não está se corrompendo aí, não está dobrando seus joelhos, não está dando o seu jeitinho, se você mantém a sua identidade como filho, a promoção é o seu próximo passo. Uma promoção pela graça. Meus amados, é com propósito. Não é para deleite pessoal. Não é para você enriquecer, não é para você trocar de carro, é para servir, é para manifestar o caráter de Cristo de justiça. É para isso, é para que as crianças possam estudar, para que o hospital seja um lugar onde as pessoas encontram atendimento digno. É para isso, é para isso que nós vamos ser posicionados pela graça. É para isso, coloque-se de pé. Fala assim, o meu pai
é um pai de destino. O nosso destino é cumprir a parte do propósito que Ele determinou para mim. Nosso pai é um pai de destino. Se existem vozes que com calúnia, sabe o que é tremendo que a Bíblia diz? Vou encerrar. Diz assim, ó, me vem à memória agora. Salmo 146? Não sei. O salmista diz: unge a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa diante dos meus inimigos. A misericórdia, e o que mais que fala? A misericórdia e o... esqueci. Não se apartarão da minha vida, me seguirão por todos os meus dias, e eu quero viver todos os dias na casa do Senhor. Prepara, olha que coisa linda. Deus vai me justificar, vai colocar uma mesa diante dos meus inimigos e vai mostrar que Ele é Deus, que eu sou filha, que Ele me justifica, que vocês estavam errados. Prepara uma mesa diante dos meus inimigos, porque a misericórdia e o favor me acompanham, para que eu possa perdoar, para que eu possa amar, para que eu possa não me justificar e me defender, mas para que eu possa amar e manifestar o amor de Deus sobre essas vidas. Prepara um banquete diante dos teus caluniadores, para que você possa amá-los, para que você possa perdoá-los, para que você possa acolhê-los e manifestar o caráter do Filho na vida deles. Se existem vozes que querem distorcer a sua identidade, há uma voz que vem te posicionar nessa noite: você é filho. E o Pai, nessa noite de paternidade, fala: você é filho. Uma única voz que diz, que sobrepõe a todas, porque é uma voz da verdade, enquanto a voz da mentira. Você é filho. Erga as tuas mãos, se renda a esse amor e fala: eu sou filho, eu sou filho, eu não negocio isso, eu não abro mão disso, eu não tenho mais como fugir disso, eu não tenho mais escolhas, eu abro mão das minhas escolhas, eu abro mão do meu direito de escolher, eu sou filho de Deus. Eu me rendo a isso, eu me rendo a essa verdade, eu me rendo à sua vontade, eu me rendo ao teu propósito. Me posiciona, Senhor, me posiciona, Senhor. Estabelece a tua vontade sobre a tua igreja, que nada venha trazer conflitos na identidade, que as circunstâncias, que o caos, que as adversidades não venham roubar a identidade da tua igreja. Que a tua igreja, o ministro agora no Espírito, que está aqui, está ouvindo de algum lugar, receba a revelação de quem é filho. Que as circunstâncias não definem, que o passado não te define, que os seus erros não te definem, as situações que você foi vítima não te definem. Você é filho de Deus. Essa é a verdade da nossa identidade. E isso nos posiciona no lugar de paz, isso nos posiciona no lugar de cura, isso nos posiciona no lugar de confiança. Isso nos posiciona nesse ambiente chamado Cristo. Espírito Santo de Deus, Pai querido, que o Senhor possa falar pessoalmente a cada um nessa noite: você é meu filho. Você é meu filho. Você não é órfão, você não é rejeitado nem abandonado. Você é meu filho. Nada do que você passou te define. Você é meu filho. Por isso você recebe essa palavra nessa noite. Por isso você está neste lugar. Por isso você faz parte de um corpo. Porque você é filho. Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.